Meu colofé a todos. Meu nome é Luiz Carlos. E como a gente está falando aí, falando sobre o kardecismo, sobre a Umbanda, sobre o Candomblé, hoje nós vamos falar sobre mediunidade, que eu sei que é um assunto que interessa com certeza a muitas pessoas. As pessoas perguntam, será que eu sou médium? Será que eu não sou médium? O que é mediunidade? Porque é uma palavra que com certeza muitas pessoas já ouviram falar dela. Só que quando a gente pede às pessoas para que elas possam definir o que é mediunidade, elas não sabem. Então a gente hoje vai tentar aqui mostrar para vocês, falar um pouco sobre a questão da mediunidade. O que eu queria chamar a atenção de vocês, porque quando eu disse a vocês que há ponto de contato entre a Umbanda, o Candomblé e o Kardecismo, e nós hoje vamos tratar de um assunto exatamente comum a todos. Porque quando a gente fala de kardecismo ou espiritismo, a gente sabe que existem médios lá. Então a gente fala de mediunidade também. Quando a gente fala de Umbanda, existem médios na Umbanda. E quando a gente fala de Candomblé, também existem médios. Então hoje esse assunto com certeza vai interessar a todos três. Bom, agora vocês vão dizer assim, o que é mediunidade? Nós podemos dar uma definição. Mediunidade, na realidade, é uma capacidade, uma faculdade que nós temos. Quando eu falo nós, eu estou falando dos espíritos encarnados. Vejam bem que quando eu falo encarnados, são espíritos que estão na carne. Nós temos uma matéria. E como vocês já sabem, nós somos matéria e nós somos espírito também. Nós temos uma parte material e uma parte espiritual. E depois a gente vai falar um pouquinho disso, quando a gente falar de espíritos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa parte espiritual. Mas hoje eu queria que vocês observassem que o médium, a mediunidade, é uma capacidade, uma faculdade que todos nós temos e algumas pessoas vão ter um tipo de mediunidade um pouco mais acentuada. Que a gente vai falar, vocês vão ficar curiosos agora, quando eu falar de mediunidade ostensiva, e vocês vão querer entender. Mas antes da gente falar da mediunidade ostensiva, vamos falar da mediunidade. Então, retomando aí para vocês, eu sei que vocês estão aí anotando, querendo, ávidos, que querem aprender muitas coisas, mediunidade é exatamente essa capacidade que os espíritos encarnados têm de entrar em contato com os espíritos desencarnados. Então, existe aí, digamos assim, um canal que estabelece essa ligação entre os dois mundos. Então, quando eu falo dos mundos, eu falo do mundo material, o mundo no qual a gente vive, e o mundo imaterial ou espiritual, onde estão os espíritos. Então, não se esqueçam que quando a gente fala de mediunidade, a gente pode falar também de comunicabilidade, que é uma palavra bonita, né? Comunicabilidade, comunicação, então é uma ligação, eu estabeleço essa relação entre os dois mundos. Voltando à questão. Todos são médiuns? Eu sei que essa pergunta sempre vai surgir entre as pessoas. Sim, todos são médiuns. Agora, quando eu falo de médiuns, há uma pequena divisão aí que eu queria que vocês percebessem. E vamos agora falar um pouquinho do kardecismo, que o nosso amigo, vocês vão se lembrar lá do nosso amigo Allan Kardec, fez uma distinção entre a mediunidade generalizada e a mediunidade ostensiva. O que é essa mediunidade generalizada? O próprio nome está dizendo, mediunidade generalizada. Todas as pessoas têm essa mediunidade. Porém, nem todas as pessoas têm mediunidade ostensiva. Então, vejam que há duas palavras aí. Generalizada, todas as pessoas possuem a mediunidade, porém, como eu disse a vocês, nem todas vão ter essa capacidade de entrar em contato, de servir aos espíritos. Então eu queria que vocês percebessem que quando eu falo da mediunidade ostensiva, eu estou falando exatamente do médium, e aí a gente vai pensar na questão, o que é o médium? Bom, o médium é aquele que tem essa capacidade de entrar em contato com o mundo espiritual, de trazer para o mundo material as comunicações do mundo espiritual. Então, aí vocês vão perguntar, já existe uma diferença. Existem pessoas que são
que têm essa mediunidade ostensiva, então elas vão ter aí um grande papel nesse meio. Como eu falei para vocês, elas vão ser um elo entre os dois mundos. E as pessoas que têm mediunidade, como todos nós temos, vão... Agora vocês vão perguntar assim, uma coisa que eu queria chamar a atenção. Será que nós somos influenciados pelos espíritos? Sim, todos nós somos influenciados pelos espíritos. Inclusive pessoas que dizem que não têm mediunidade. É interessante que até aquelas que dizem que não têm mediunidade, elas têm. Embora elas não tenham consciência disso. Elas também são influenciadas. Às vezes você tem uma intuição que algo vai acontecer, você tem um sonho, você tem uma premonição. Então, são pequenos detalhes que mostram que você tem uma mediunidade. Embora não seja essa mediunidade, como disse a vocês, ostensiva. E eu já sei que vocês vão me perguntar, o que é ostensivo? Vamos falar sobre a palavra? Eu gosto muito de falar de etimologia. Então, o que é ostensivo? É aquilo que aparece, está tangível, que eu consigo ver. Então, a pessoa que tem essa mediunidade, ela muitas vezes não tem como esconder, porque isso aparece, está evidente. Então, por isso que a gente fala de mediunidade ostensiva. E vocês vão me perguntar o seguinte, quais são os tipos de mediunidade que existem? Porque quando a gente fala de mediunidade, a gente tem uma coisa muito ampla. A gente sabe o que é. Eu disse para vocês que essa capacidade que a gente tem de se comunicar com o espiritual, essa ligação, isso aí é muito interessante, vocês já entenderam. Mas existem vários tipos de mediunidade. Então, por exemplo, digamos que você comece a ver fantasmas aí na sua casa, espíritos passeando, e você não entende o que é isso. Vai pensar, ele está maluco, preciso tomar um remédio, procurar um psicólogo, fazer um tratamento, né? Tomar um medicamento tarja preta. Na realidade, você pode não ter nada disso. Simplesmente você está entrando em contato com o mundo espiritual. Então, isso é o quê? Uma vidência. Nós chamamos isso de vidência. Meus queridos e amados internautas, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou dizer agora. Vidência é uma coisa. Clarividência é outra coisa. Porque muitas pessoas aí na internet estão confundindo uma coisa com a outra. Quando eu falo de vidência, o que é o vidente? É aquele que tem capacidade de ver os espíritos. Então ele consegue ver pessoas mortas, né? Medo de fantasmas. Então isso é o vidente. Agora, o clarividente é aquele que consegue ver acontecimentos futuros. Ele pode até não ver espíritos, mas ele vê acontecimentos, ele vê situações. Então não confundam o médium, o vidente, que é aquele que vê os espíritos, e aquele que vê acontecimentos, que também é uma capacidade, é uma faculdade mediúnica também. Então existe o clarividente, existe o vidente. Vocês vão me perguntar, a pessoa pode ter as duas? Sim, ou pode ter uma só. Isso não tem uma lógica, digamos assim. Agora, digamos que vocês comecem a ouvir espíritos. Eu tive a sensação de que eu ouvi alguém dizer algo. Na minha cabeça, de repente, eu escutei lá alguém falando. Então, existe aquele médium que ele é audiente. Então, a gente chama de quê? De audiência. Então, vocês estão vendo que esses nomes são interessantes? Vidência, vê. Audiência, ouve. Então, o médium que ele é audiente, ele vai ouvir os espíritos. Aí vocês vão falar, muito bem, então nós já falamos de dois tipos. Nós falamos da audiência, da vidência. Agora vamos falar de um fenômeno que é muito conhecido em centros kardecistas. Podemos até citar um grande médium que nós tivemos, o maior médium brasileiro e talvez do mundo, que nós tivemos aqui no Brasil, com certeza vocês já ouviram falar dele, Chico Xavier, que ele trabalhou muito com essa faculdade, que é a psicografia. Vocês vão me perguntar, mas o que é essa psicografia? Vejam bem, psicografia. Grafia significa o quê? Escrita. Então a psicografia é exatamente você começar a... Os espíritos vão te dirigindo e você começa a escrever. E muitas vezes
Aí, quando a gente fala de psicografia, a gente vai falar há dois tipos. Existe aquela psicografia mecânica, que é quando você não tem consciência do que você está escrevendo, os espíritos vão te dirigindo e você sai escrevendo. E existe a psicografia que é intuitiva, que aí já existe a participação do médium também. O médium passa a ter consciência de algumas coisas que são escritas. Então isso é interessante. Então quando eles falam de psicografia, é interessante que vocês percebam que tem a ver com a escrita, sim, mas há dois tipos. A psicografia mecânica, a psicografia intuitiva. E nós temos a psicofonia. O que é psicofonia? É a capacidade que você tem, que os espíritos vão usar a sua voz e vão se comunicar através dela. Então isso acontece, por exemplo, a gente vai no centro de Umbanda, a gente vê lá, né, um caboclo, um preto velho, no kardecismo também a gente vê isso acontecer. Então a gente tem usando a voz do médium, usando o aparelho fonador do médium. Então isso é psicofonia. Então cuidado para vocês não confundirem psicografia com psicofonia. Tem a ver com a voz, lembra som, fonia, né, som, e grafia, escrita. Agora vocês vão me perguntar. Eu tenho curiosidade de trazer as coisas para vocês. O que é ser médium? Agora essa pergunta eu vou lançar para vocês. E eu mesmo vou responder. O que é ser médium? Mais uma vez, vocês vão falar assim, médium é uma pessoa que tem uma capacidade, a gente já sabe, de estabelecer essa conexão entre os dois mundos. Isso é interessante. Conexão, uma palavra que todo mundo conhece, né? Nós estamos, inclusive, na internet. Então, ele estabelece essa conexão entre os dois mundos e ele trabalha com energias. Vejam bem que quando eu trabalho com energias, eu posso estar trabalhando com energias positivas ou energias negativas. Então, quando existe essa comunicabilidade, existem espíritos que são espíritos superiores, que vão aparecer, que vão nos orientar, mas existem também espíritos sofredores, obsessores. Nós vamos falar depois dos espíritos, dos diversos tipos de espíritos, como nosso amigo Kardec classificou isso, a gente vai falar. Mas para vocês entenderem, existem vários espíritos, vários tipos que se comunicam. Então o médium, quando ele se propõe, ele entra em sintonia, porque é interessante que a mediunidade há sempre uma sintonia do médium com o mundo espiritual. Aí eu queria chamar a atenção de vocês, porque nós temos um corpo, um invólucro grosseiro, que todo mundo sabe, vocês estão me vendo aqui, né? Então nós temos um corpo. E nós temos, além do corpo, nós temos um perispírito. Vocês vão falar, o que é perispírito? Vamos pensar no peri. Peri significa o quê? Em torno de. Espírito. Nós temos um espírito. Agora, há uma diferença. Já sei que vocês vão me perguntar. Alma é a mesma coisa que espírito? Não. Porque a alma, na realidade, ela está encarnada. O espírito está desencarnado. Isso é uma nomenclatura para vocês entenderem. Didaticamente falando, não se esqueçam que quando a gente fala dessas nomenclaturas, e eu vou citar novamente o nosso amigo Allan Kardec, ele era um pesquisador, um homem, um professor, pedagogo. Vocês já sabem que ele teve milhões de ocupações. Então ele tentou colocar isso de maneira didática, para que as pessoas pudessem entender, e é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Então, mais uma vez, quando a gente fala de mediunidade, que eu falei com vocês, a gente não pode se esquecer que há essa diferença. Então, a alma, não se esqueçam, ela está encarnada, o espírito está desencarnado. Quando a gente fala de mediunidade, a gente fala de um médium que vai receber uma comunicação. Então, existe um espírito que vai se aproximar e vai tentar usar, no bom sentido, né, usar esse médium para estabelecer essa comunicação com o nosso mundo material, com o nosso mundo fenomênico. E aí entra o perispírito. Por quê? Todos nós temos um perispírito. E nós estamos aqui, temos um perispírito, e esse perispírito vai ser influenciado por esse espírito
que quer se comunicar. Ele vai colocar algumas impressões nesse perispírito e vai estabelecer uma comunicação com o mundo da Terra. Então vocês estão vendo que é como se fosse toda uma ligação. Então vocês têm que ter na cabeça. Existe o espírito que está lá no mundo desencarnado, existe o perispírito, que nós temos um perispírito, e nós temos um corpo. Então isso faz essa ligação. É exatamente, quando eu falei para vocês da conexão, eu estou falando disso. Agora vocês vão falar assim, a mediunidade, há uma coisa interessante, porque quando eu falo de médium e eu falo de mediunidade, existem efeitos, que aí eu queria que vocês reparassem, que a gente chama de efeitos físicos e efeitos inteligentes. Já sei que vocês vão me perguntar, o que são efeitos físicos? Digamos que o médium comece a produzir alguns fenômenos. Por exemplo, vocês já ouviram falar de poltergeists, com certeza. Já ouviram falar das irmãs Fox, lá nos Estados Unidos, com certeza. Vocês já ouviram falar de certos fenômenos que não eram muito explicados e as pessoas tentavam entender. Por exemplo, pancadas que eram dadas em portas, ruídos que as pessoas ouviam. Certos fenômenos que não tinham explicação. E que muitas vezes assustavam as pessoas, e até hoje as pessoas... Eu estou vendo fantasma, portas que abrem e ninguém sabe quem está por trás, objetos que se movem, que se locomovem e ninguém sabe o que aconteceu. Então, na realidade, isso tudo aí é um tipo de mediunidade, porque há médiuns que produzem esses fenômenos. E nós chamamos esses fenômenos de fenômenos físicos. Porque não há, na realidade, não é como, por exemplo, quando a gente fala da evidência, quando a gente fala da audiência, aí já se chama isso, nós já dizemos que são fenômenos inteligentes. Tá? Então há uma pequena diferença entre fenômenos físicos e fenômenos inteligentes. Então é interessante, só para vocês entenderem, são fenômenos também, são efeitos que vão acontecer, mas há uma pequena diferença. E agora vocês vão me perguntar, mas para que serve a mediunidade? É uma coisa que a gente quer saber, né? Então eu digo para vocês que a mediunidade, segundo os estudos que foram feitos, nós já sabemos, nós já falamos muito sobre o kardecismo, estamos falamos um pouquinho da codificação, mas vamos pensar qual foi a explicação dos espíritos para que serve a mediunidade. Então, há duas palavras aí que eu queria que vocês guardassem. A questão da moral e a questão da intelectualidade. Vocês vão entender, mas o que significa moral? Por que moral? Por que eu citei moral e por que eu estou falando de intelectualidade? Na realidade, o que nos foi dito pelos espíritos é exatamente para que nós possamos melhorar moralmente e intelectualmente. Então isso é interessante, vocês não acham? Quer dizer, eu vou melhorar a minha conduta aqui na Terra, eu vou procurar evoluir moralmente, mas intelectualmente também. Então isso é interessante vocês perceberem que, por isso que eu disse para vocês num outro vídeo que nós fizemos, que quando a gente entra para o kardecismo, é necessário que a gente comece a se interessar pelas leituras. Não adianta você entrar e não se interessar por nada, porque senão você não aprende nada. Se você não aprende nada, você também não vai evoluir. Então é importante que vocês, nossos internautas, não se esqueçam que existe o lado, a moralidade, a questão do lado moral e da questão do conhecimento. Porque quando a gente for falar de espírito, vocês vão lembrar disso que eu estou falando, com certeza. Segundo, nós aprendemos pela doutrina, os espíritos nascem todos ignorantes. Então não há espírito ignorante, não há espírito bom, nem espírito mau. Todos são ignorantes. Quando eu falo ignorantes, eu estou falando ignorantes por quê? Porque são espíritos que ignoram. E com o tempo a gente vai aprendendo, o espírito vai evoluindo com as suas encarnações, que a gente vai falar um pouquinho disso depois que a gente fizer o trabalho sobre reencarnação. Mas o que nos interessa? Que existe uma palavra que nós não podemos nos esquecer dela, que é sabedoria. Nós estamos aqui para aprendermos. E se eu não evoluo, se eu não aprendo, eu não evoluo. Então não se esqueçam que vai haver, sempre vão insistir nessa tecla. Conhecimento. Eu preciso
de conhecimento. Eu preciso adquirir conhecimento. Por isso os espíritos são criados ignorantes, por isso as encarnações ou as reencarnações, e a gente começa a evoluir através do tempo. E a gente vai aprendendo muitas coisas. O espírito, ele vai aprendendo. Então isso a gente vai falar mais detalhadamente, não há momento. Agora eu queria chamar a atenção de vocês. Eu trouxe algo para que eu acho que é importante, que vocês vão me perguntar o seguinte: o que eu devo fazer para desenvolver a minha mediunidade? Bom, é necessário o conhecimento da doutrina espírita. Então isso seria o primeiro passo. Para que eu possa desenvolver a minha mediunidade, eu preciso ter um conhecimento teórico sobre a doutrina. Então é interessante, quando a gente fala de mediunidade, se eu não sei o que é, eu não tenho como saber se eu tenho ou se eu não tenho. Tá? Então eu tenho que ter um conhecimento teórico sobre a mediunidade. Então, como eu disse a vocês, é necessário realmente estudo. Né? Eu preciso me aprofundar, eu preciso aprender para eu ter consciência do que está acontecendo. Depois eu preciso ter um conhecimento mais específico sobre mediunidade. Então, se eu pegar lá as obras, aqui mais uma vez, temos aqui o Livro dos Médiuns, né? Eu já falei dele para vocês. Olha o nome, Médiuns. Então eu tenho que saber, né, o que é essa mediunidade mesmo. O que é ser médium? Eu já falei para vocês de maneira resumida, mas é necessário, né, que eu leia a obra, que eu aprenda um pouco mais sobre ela e possa entender exatamente qual é o meu papel ali, né, enquanto médium. E existe também, agora eu vou citar o kardecismo para vocês, nós podemos falar da Umbanda também, do próprio Candomblé, que nós temos aquela fase prática em que a pessoa é colocada num salão ou numa sala. No kardecismo a gente chama de reuniões de experimentação. Então você coloca uma pessoa ali e vai deixando para ver se ela desenvolve a mediunidade, se existe algum vestígio de mediunidade ostensiva. Isso acontece na Umbanda também, no processo de desenvolvimento, que a gente também já pode falar disso, e no Candomblé também a gente tem uma coisa parecida. Então o médium, a gente tem que entender, o médium precisa, primeiro uma palavra que vocês não vão poder se esquecer dela, disciplina. Então se eu estou no Candomblé, eu tenho que ter disciplina. Se eu estou na Umbanda, eu tenho que ter disciplina. Se eu estou no kardecismo, também. E uma coisa que eu sei que vocês não gostam dessa palavra, paciência. Eu conheço pessoas que não têm paciência. E nós devemos ter paciência. Se a gente começa, é um processo. Lembre-se que desenvolvimento é um processo. Eu não vou entrar num centro kardecista, ou num centro de Umbanda, ou no Candomblé, e vou simplesmente sair dali já incorporando, entrando em transe, não, e comunicando. Não é isso. O nome que a gente quiser dar, né? Incorporação na Umbanda, o transe no Candomblé, a comunicação no kardecismo, mas eu não vou conseguir fazer isso de uma hora para outra. Eu preciso desenvolver. Com o tempo, eu vou me doutrinando. Então, mais uma palavra, vocês estão, vejam o que eu estou citando. Disciplina, paciência, doutrina. Então, isso é importante que vocês não se esqueçam. É necessário que isso exista. Senão, eu não consigo fazer nada, não consigo trabalhar com a minha mediunidade. Bom, agora eu sei que vocês vão me perguntar, com certeza, quais são os sintomas da mediunidade? Porque aí é que vem o X da questão. Vocês já sabem o que é médium, o que é mediunidade, mas quais são os sintomas? Porque se eu sou médium, eu tenho que saber o que eu sinto e que pode confirmar que eu sou médium. Então, eu vou citar aqui para vocês alguns que eu tive o cuidado de fazer uma pesquisa. Vocês sabem que a gente não sabe tudo, né? Faz que a gente estuda, a gente sempre tem que fazer uma pesquisa. E eu tenho algumas coisas que eu trouxe aqui para vocês. Por exemplo, formigamento. É muito comum o médium sentir formigamentos nas extremidades, às vezes nas mãos, nos pés. E às vezes você vai ao médico, faz todos os exames, faz um check-up,
né, que todo mundo gosta de falar nessa palavra, e não descobre nada. Você não tem nada. Só que você sente aquele formigamento nas mãos, nos pés, e você fica assim querendo entender o que é isso. Então, na realidade, esse formigamento excessivo pode ser um sinônimo de mediunidade. Então, você já tem aí um primeiro sintoma. Temos também a questão de você, às vezes, sentir um peso na cabeça, nos ombros, aquela coisa que você não sabe o que é, parece que a sua cabeça vai cair, você está sentindo algo. Temos também um exemplo de mediunidade. Então, vocês estão vendo que não são todos os sintomas que vão aparecer ao mesmo tempo, mas pode aparecer um, podem aparecer dois ou três, vocês vão percebendo isso. Temos um outro sintoma que são os calafrios. Às vezes você está num ambiente tranquilo e de repente você começa a tremer. Palpitações, você começa a sentir o seu coração disparar, acha que vai dar um troço. E na realidade não tem nada, você não tem nada no coração. Simplesmente você tem uma descarga de adrenalina, você não sabe o que é aquilo, é um sintoma de mediunidade. Temos também a questão que às vezes a pessoa fica muito nervosa. São aquelas pessoas que têm uma variação de humor muito grande. Às vezes elas estão muito felizes, de repente elas estão de mau humor. O mundo está lindo e maravilhoso. De repente tudo está feio, está horroroso. Então essa variação, essas alterações, essa irritabilidade, porque tem pessoas que se irritam do nada. Isso é um sintoma também de mediunidade. Podemos citar outros. Eu tive cuidado de puxar alguns para vocês, de trazer a questão que às vezes você tem aquela sensação de que você vai desmaiar. Às vezes a pessoa está caminhando, de repente ela tem aquela sensação de que ela vai desmaiar. E sem motivo nenhum. Não tem problema nenhum. Então isso também é um sintoma de mediunidade. Temos a questão da confusão mental. Às vezes você está pensando em algo, de repente fica tudo muito confuso, as coisas, algumas imagens que começam a se formar, você fica, não sabe que dia é hoje, eu não estou sabendo, parece que você fica meio fora do espaço e do tempo. Então isso é um sinônimo, também é sintoma de mediunidade. Isso é muito comum nas pessoas. Às vezes a pessoa pensa até que está ficando maluca, mas não é, isso é normal. Temos também a questão do sono. Com certeza vocês aí vão falar sobre isso. Existem pessoas que dormem demais. Existem pessoas que não conseguem dormir. Ou seja, também é um sintoma de mediunidade. Às vezes você toma remédio, você faz tratamento e nada. Você não dorme, você não consegue, ou você dorme sem parar. Está no trabalho, está dormindo, está em casa, está dormindo, você não consegue parar de dormir. Isso também é um sintoma. Então, às vezes, você precisa observar isso. Temos também a questão de fobias. Vocês sabem o que são fobias. O que são? Às vezes você tem medo de algo que você não sabe. Medo de escuro. Medo de sair de casa. Às vezes as pessoas até confundem com a síndrome do pânico. E às vezes você não tem nada. Simplesmente você entra em pânico e não consegue fazer nada. Então isso é um sintoma também, pode ser um sintoma de mediunidade. Agora vejam bem que eu estou colocando o seguinte, nem tudo é mediunidade. Não vamos ser também extremamente radicais. Existem problemas físicos, existem doenças, a gente sabe disso, problemas que a pessoa pode ter, problemas neurológicos, nós sabemos que isso existe. Agora, se você já foi no médico, fez todos os exames, você não tem nada, e você continua sentindo esses sintomas, aí você pode levar em consideração tudo isso que eu estou dizendo aqui. Certo? Então você vai pensando sobre isso. A questão da autoestima. Porque é muito comum o médium, a pessoa que tem um problema com a sua mediunidade, às vezes ela tem uma baixa autoestima. É aquela pessoa que não acredita nela mesma. Todo mundo diz que ela é linda, ela diz que é horrível. Todo mundo diz que o trabalho dela está ótimo, ela diz que é horrível. Então é aquela pessoa que tem muita insegurança e tem uma baixa autoestima. Então isso também é uma característica, pode ser um sintoma de mediunidade também. Nós temos também a questão, então vocês estão vendo que esses sintomas, eles são, como eu disse a vocês, não vão aparecer todos ao mesmo tempo. Também seria muito azar da pessoa, né, se aparecesse tudo ao mesmo tempo. Só que alguns sintomas podem aparecer e com
Quando você perceber alguns sintomas, que você tem esses sintomas, você pode começar a perceber, eu acho que eu tenho realmente mediunidade a ser trabalhada. Como eu disse a vocês no início do nosso programa hoje, médios todos são. Todo mundo vai ser influenciado pelos espíritos. Só que alguns são mais incomodados. E são esses que são incomodados, que sofrem esses sintomas, é que vão ter que trabalhar essa mediunidade que eles têm. Então é interessante que as pessoas vão... Porque existe uma palavra que vocês vão falar muito de sensibilidade. Não se esqueça, o médium ele é sensitivo demais. Ele tem uma sensibilidade muito maior do que as outras pessoas. É muito comum o médium não gostar de ficar em ambientes fechados, por exemplo, onde há muitas pessoas. Porque o médium não consegue, ele se sente mal. Porque todas aquelas energias que estão ali começam a afetá-lo. Então o médium, ele se sente mal em determinados ambientes, às vezes diante de uma pessoa. Às vezes ele conhece uma pessoa que ele nunca viu, e só de entrar em contato com aquela pessoa, ele já começa a se sentir mal. Então ele começa a absorver uma energia que ele não sabe. Então vocês estão vendo que a mediunidade é uma coisa muito séria. Existem pessoas, se vocês fizerem pesquisas na literatura médica, existe isso, muitas pessoas que foram internadas no sanatório como loucas, e não eram loucas. O que elas tinham era um problema de mediunidade mal resolvida. E que não se compreendia na época. As pessoas não sabiam o que era aquilo. Então, as pessoas manifestavam esses sintomas, eram consideradas loucas, internadas no sanatório, e às vezes até morriam lá. Então, hoje a gente já tem estudos, nós temos aí a obra de Kardec, que a gente está falando dela, inclusive, nós temos uma série de estudos que falam sobre, vários estudos, que falam sobre a mediunidade. Então hoje as pessoas não vão ficar loucas, internadas no sanatório, não sei que elas queiram, né? Tem pessoas que de repente querem ficar lá. Mas a grande maioria acho que não quer. Pelo menos eu não quero, então acho que vocês também não querem. Então se vocês pensarem, hoje você consegue trabalhar isso. Então, para a gente retomar, que eu sei que a gente vai fazer um resumo aí, o que é o médium mesmo? Nós falamos que ele estabelece uma conexão, é o intermediador, é o mediador. Olha que palavra bonita. Mediador. Ele vai trabalhar, ele vai fazer a mediação entre os dois mundos. O mundo material, esse mundo lindo, maravilhoso onde nós vivemos, e o mundo espiritual. Então, esse é o médium. E o que é mediunidade? Mais uma vez, é essa capacidade, essa faculdade que todos nós temos. Então, a mediunidade, ela está presente no mundo inteiro. Agora eu vou fazer uma curiosidade para vocês. Muitas pessoas perguntam assim: os animais também são médiuns? Segundo o kardecismo, não. Existem filosofias que falam sobre a mediunidade nos animais. Mas se nós falando aqui do kardecismo, o que acontece? Só os seres humanos têm essa capacidade de entrar em contato com os espíritos. Então, como a gente está falando da doutrina, eu vou falar isso para vocês. Então, essa pergunta com certeza já foi feita, ou será feita, então eu já estou dando uma resposta para vocês. Só os seres humanos têm essa capacidade de trabalhar com a mediunidade. Eu trouxe para vocês algumas frases que eu queria que vocês vissem. Uma frase que eu achei muito interessante, que eu tirei do livro dos médiuns. Esse livro aqui, ó. Olhem para ele. Olha a figura de Kardec aqui. Que diz o seguinte: qualquer pessoa que sente a influência dos espíritos e pode servir-lhes de intermediário é médium. Então vejam que aqui tem assim: qualquer pessoa que sente a influência dos espíritos. Todo mundo sente. Só que existe um complemento. E que pode servir-lhes de intermediário. Aí vem a mediunidade ostensiva. Perceberam? Porque todos vão sofrer, mas nem todos vão ser intermediários. Esses que são é que têm a mediunidade ostensiva. Agora, ouçam essa frase. Quando a gente fala de mediunidade, a gente fala de espíritos, tá? Eu não estou falando especificamente de espíritos hoje, mas tem a ver porque a gente está falando de mediunidade,
que eu vou ter que falar de espíritos. Vocês vão me perguntar, muitas pessoas perguntam, existe uma luta entre o bem e o mal? Aí eu digo para vocês, uma coisa que já foi dita, na realidade, não é entre o bem e o mal, é entre a sabedoria e a ignorância. É isso que eu quero que vocês vejam, porque não me interessa que vocês continuem na ignorância. Para isso eu estou aqui, passando isso tudo para vocês através do nosso canal, para que vocês vejam que o mundo, a gente precisa se iluminar. E mais uma vez, não se esqueçam, se eu quero evoluir, eu preciso conhecer. Não adianta eu julgar algo que eu não conheço. Não adianta a gente ter preconceito, que eu queria chamar a atenção de vocês para isso. O que é o preconceito? É um conceito que eu tenho sem conhecer. Ideias preconcebidas. Então vocês se lembram que lá no início nós falamos de desmistificação, nós estamos trabalhando exatamente isso. Eu não conheço, mas eu odeio. Não é isso que nós queremos. E para você odiar algo, você tem que conhecer. Então você não pode dizer assim, eu odeio o kardecismo, você não sei o que é o kardecismo. Eu odeio a Umbanda, mas eu sei o que é a Umbanda. Eu odeio o Candomblé, mas eu sei o que é o Candomblé. Então, para eu falar alguma coisa sobre essas filosofias, sobre essas manifestações religiosas, eu tenho que, pelo menos, conhecer. E eu estou aqui para isso. Não para encher o saco de vocês, mas é exatamente trazer para vocês isso que eu aprendi. Que algum dia alguém me ensinou, alguém me explicou lá atrás. E eu estou fazendo a mesma coisa com vocês hoje aqui. E sei que vai ser muito legal para muitas pessoas. Muitas pessoas vão aprender, muitas pessoas vão sair da ignorância, que é exatamente o que a gente quer, que não haja pessoas repetindo coisas erradas e passando informações erradas para outras pessoas. Então, mais uma vez, não se esqueçam. Mediunidade. Vejam que eu estou chamando a atenção. Não é algo ruim. Agora, se eu não souber trabalhar com isso, pode me incomodar. Porque vocês viram os sintomas, né? Sintomas físicos, inclusive. Eu não estou falando só do mundo espiritual, estou falando de sintomas físicos. Então, quantas pessoas aí, quantos de vocês não estão aí sofrendo agora nesse momento? E se reconhecendo aí quando eu falei desses sintomas? Então pensem nisso. Se vocês gostaram, que eu espero que tenham gostado, não esqueçam, né? Se inscrevam no nosso canal, dê um joinha lá, que é muito importante para nós.